Pronto, pessoal, agora sim essa daqui é a live definitiva. A gente vai começar daqui a pouco a entrevista com a nossa colaboradora, analista de literatura do Sesc Cacheral, Laiane Fontenelle. Já já a gente começa quando ela pedir aqui a autorização para a solicitação para começar a transmissão. Esse é um quadro, né, que a gente criou pelo Instagram do Piauí, chamado Live Piauiense, onde a gente vai estar entrevistando várias personalidades da literatura parnaibana, regional, todas aquelas pessoas que de alguma forma contribuem para o engrandecimento da cultura de nossa cidade. E já entrevistamos o Carlos Pontes na semana passada, né? E hoje será a vez da analista Laiane Fontenelle, analista de literatura do Sesc Cacheral em Parnaíba, no Piauí. Já já a gente vai começar a nossa transmissão, ela já está pedindo solicitação, vamos já começar. Prontinho, estou aqui de volta. Você consegue me ouvir direitinho, Jailson? Estou ouvindo. Deu uma travadinha agora na imagem, agora voltou ao normal. Está travando um pouquinho a sua imagem. É coisa da internet mesmo, isso acaba acontecendo. Vamos só aguardar mais um pouquinho aqui a Laiane, a internet dela está um pouquinho lenta, mas já já vai dar certo. Pronto, Porto, obrigada. Agora estão me ouvindo direitinho? Estou ouvindo você bem direitinho, está bem audível. Pronto, ótimo. Você também está bem audível para mim. E maravilha. A imagem está perfeita. Maravilha. Dando aqui uma boa noite para nossa amiga Ednólia Fontenelle, Matheus Ednólia, Júnior Porto também. Maria Costa Ednólia. Morgana também, eu estou vendo Morgana. Minha família está me prestigiando também, minha irmã Rayane, minha sobrinha, minha irmã. Maravilha. Ednólia, querida, saudades. Estamos aqui também pronta para prestigiá-la, Ednólia. Eu sei que você vai dar o belíssimo ar da graça por aqui futuramente. Maravilha, com certeza. Vamos buscar. Boa noite. Amandinha também já está aqui. Alexandre, todo mundo. Morgana. Ednólia, eita. Já vamos começar a nossa live. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Flávia. Flávia. Essa live é que a gente já vem planejando já há tanto tempo. Maravilha. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos que nos acompanham pelo Instagram do Piauí, a todos aqueles que de alguma forma contribuem para o engrandecimento do nosso jornal, da nossa cultura. No segundo episódio da Live Piauiense, da série Live Piauiense, nós temos aqui conosco a analista de literatura do Sesc Cacheral, Laiane Fontenelle, que vai trazer vai explanar um pouco do seu trabalho em prol da cultura, da literatura, e vamos bater hoje um papo bem descontraído para conhecer o trabalho dessa nossa colaboradora, dessa nossa grande parceira do Piauí e da cultura. Boa noite, Laiane, tudo bem? Olá, Jailson, boa noite. Eu queria também agradecer, primeiramente, o convite de vocês. Me senti bastante lisonjeada. Assim, eu senti, né, que meu trabalho é reconhecido, primeiro por poder contribuir mensalmente através de pequenos escritos, porque eu não escrevo tanto, mas sempre eu deixo minha colaboração no Piauí. Pela gente também, nesse momento, estar podendo trocar essa experiência. Então, quando você me fez o convite, eu me senti bastante feliz. Então, eu queria agradecer você, agradecer o Cláudio,
Agradecer o Fábio também, que eu sei que vocês estão bem à frente mesmo do jornal, estão lá com toda a força, toda a garra, com todo empenho, levando conhecimento, levando cultura, fazendo essa congregação, congrega uma pessoa daqui, pega cultura dali, faz essa junção, que a gente sabe que o momento pede, né? Nós estamos num momento, se já sempre cultura é sempre bem-vinda, agora mais do que nunca, que a gente sabe que nós estamos nesse momento ainda delicado, é sim um momento bem delicado. Então, minha palavra agora, para a gente poder começar, é gratidão mesmo. Muito obrigada de coração pelo convite. Ah, por nada. É sempre um prazer ter os amigos por perto, nesse momento em que a gente está tão afastado presencialmente das pessoas, né, por conta do isolamento. Exatamente. Vamos agradecer ao Marcelo Silva, nosso amigo que acabou de entrar, a Aline, o doutor Fernando Ferraz também, que nos acompanha pelo Instagram. Ah, o Fernando Ferraz, um grande amigo meu. Com certeza, maravilha. Então, Laiane, dando início aqui à nossa conversa, você é de Parnaíba mesmo? Você nasceu aqui na cidade? Sim, sou filha de maranhense com cearense, mas nasci aqui em Parnaíba mesmo. Nasci, me criei, finquei minhas raízes aqui, nessa nossa Parnaibinha de Nossa Senhora das Graças. Quem bebe aqui água uma vez, né? Tem até aquela história que não tem mais vontade de sair. Aqui eu me sinto bastante acolhida, aqui eu consigo desenvolver meu campo profissional, minha formação também consegui toda aqui. E sou daqui mesmo, parnaibana de coração. Maravilha. Pois então, e Parnaíba é uma cidade que tem assim um histórico literário muito grande, né? Nós temos Exatamente. A cultura faz parte da história de Parnaíba, se confunde com a história de Parnaíba. E você tem formação em letras, né? Você tem formação em letras mesmo? Qual é a sua área de formação? Exatamente. Eu tenho minha área de formação é sim, eu sou licenciada em letras português pela Universidade Estadual do Piauí. Formei em 2012. Enveredei por esse campo por questão de prazer mesmo. Sempre tive assim uma pessoa que me serviu de inspiração, uma pessoa que eu até convidei para estar aqui com a gente hoje, professora Rossana. Justamente quando eu quis fazer essa escolha desse campo aqui de letras, justamente pela questão da literatura, onde eu tive um contato bem amplo durante assim, um bom tempo mesmo, na parte do ensino médio com a professora Rossana, e eu via assim nela uma fonte de inspiração. O jeito mesmo de trabalhar a literatura, de ver que a gente tem a questão do contexto, a questão da sociedade, a questão da parte histórica, tudo dentro de literatura. Então, quando eu fui fazer a escolha, eu só prestei vestibular, no meu tempo era o PSIL ainda, né? Só para a parte da Universidade Estadual, não tentei em nenhum outro local. Fiz diretamente na Universidade Estadual do Piauí e consegui passar. Sou muito grata, gostei bastante do curso. Aproveitando essa parte também do social, que a gente sabe que a literatura tem muito isso mesmo, eu fiz uma pós pela Universidade Federal também, em licenciatura e contextos em vertentes que trabalham a pobreza e desigualdade social, e depois enveredei também pelo campo de psicopedagogia. Psicopedagogia, principalmente, por poder trabalhar nesse contexto lúdico, que a gente sabe que literatura é sim ludicidade, literatura tem aquele feitio com a linguagem, tem o feitio das cenas, dos enredos. Então, foi uma escolha bem pautada nesses 3 pilares. Porque a literatura é muito visual também, né? É muito escrito, mas com certeza. Também que é importantíssimo. A literatura trabalha com a linguagem, né? A gente sabe que a linguagem é multifacetada. Desde a questão da linguagem escrita mesmo, como a oralidade em si. Ela tem muito essa questão de, meu Deus, aborda muitos contextos. Nossa língua, a língua em si tem sua riqueza. Feliz, como já cita, né, o nosso querido Antônio Cândido, feliz que enxerga com o coração todos esses pormenores que a nossa língua tem. Gente, língua e literatura é um casamento inseparável. A gente é apaixonado, a gente sabe que uma coisa não anda separada da outra, né? Jamais. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Essa influência, esse interesse em cursar letras português, você informou que veio na época da escola, não foi isso? Exatamente. Exatamente, eu comecei, assim, a gente sabe que a própria literatura trazendo para essa questão
literatura mesmo didática, né? Literatura que a gente aprende em sala de aula, a gente consegue ver ela com mais afinco no ensino médio. Quando começa lá a literatura de informação, depois passa pela literatura, aquela literatura de entretenimento, a literatura social, literatura crítica social, a gente sabe que realmente a gente consegue ver mais no ensino médio. E no ensino médio, vamos dizer que eu juntei realmente, a grosso modo falando, a fome com a vontade de comer. Professora Rossana, excelente nas suas colocações. Ela tem a literatura assim, realmente com o coração, e foi para mim uma grande inspiração. Eu já enveredei mesmo, sempre tive aquele prazer, aquela leitura. Gente, Ave Maria, perfeito. Imagino, imagino. Você tem algum autor ou autores brasileiros, ou mesmo estrangeiros, nos quais, assim, você tem algum preferido, ou alguns autores preferidos? Assim, eu sou muito, como é que eu posso dizer? Bem, eu até brinco, classicista quando eu falo de literatura. Classicista em que sentido? Eu gosto muito de partir de Antônio Cândido. Antônio Cândido, ele é bem feliz quando ele fala muito na questão da incompressão, para atentar esse termo, né? A incompressão que tem entre a literatura e a sociedade. Ou seja, é um viés estreito, um viés bem estreito, que ninguém consegue dissipar de jeito nenhum. Você trabalha a literatura, você trabalha a história, você trabalha toda a questão do contexto que rodeia seja aquela escola literária, seja uma literatura de informação. Então, eu gosto muito de partir dele. E trabalhando com o autor, também para mim agradável, surpresa e mais uma felicidade, né? Eu gosto muito de Lima Barreto. E esses dias eu fui convidada a trabalhar com a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde eu pude dar mais uma olhada, trabalhar muito o pré-modernismo, que embora não seja, né, considerado uma escola literária em si, mas é uma das que mais me chama a atenção, porque antecede realmente o modernismo. Eu vejo muito Lima Barreto, mesmo sendo aquela pessoa sonhadora, mas que ele já traz para dentro da nossa literatura o que Antônio Cândido cita muito, que é aquela questão, né, não só as mazelas, que a gente sabe que existe, mas a questão do social e a questão da crítica, o que acontece de verdade. A gente sabe que o romantismo tem sim suas belezas, naturalismo, tudo tem. Gente, agora quando você pega um pré-modernismo, eu sou muito apaixonada, tanto pelo pré-modernismo e pelo um dos principais expoentes, que é o Lima Barreto. E para mim a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma é o boom. E você pensa que o Lima Barreto, ele era uma criança de pouco mais de 7 anos, quando a escravatura foi abolida no nosso país. Ele era uma criança e ele tinha lembranças muito vivas daquele momento, né, em que os escravos Exatamente. estavam, né? Então ele procurou trazer isso para a obra dele. E ele foi uma pessoa que sofreu muito preconceito racial na época, né? E você sabe uma coisa que eu gosto muito, Jair, na obra dele? É porque ele deixa o leitor à vontade para tanto colocar suas impressões dentro do que ele está trabalhando, como retirar alguma coisa. Mas ele, como um bom lorde, eu costumo classificar ele um dos escritores lords que nossa literatura tem, ele jamais chega e diz assim, não, minha opinião ficou assim, de jeito nenhum. Ele deixa que você, com toda a sua sensibilidade, que a gente sabe que literatura você tem que ter esse viés, essa sensibilidade poética, essa sensibilidade imagética, essa sensibilidade também que é muito importante de, às vezes, deduzir o que é que o autor quer passar para você. Então, eu acho a figura do Lima Barreto, assim, o lorde da literatura brasileira. Uma coisa taxonômica minha. Uma classificação minha. Realmente é um dos nossos grandes nomes, o Lima Barreto, né? Como você já informou, ele foi um escritor ali do pré-modernismo, trouxe aquela coisa da crítica social mesmo nua e crua, ele não escondia, ele tinha uma escrita, ao mesmo tempo que muito poética, muito pesada, né? Ele tem essa escrita pesada, essa escrita seca, realmente destrinchando um problema social, como, por exemplo, na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que ele traz ali a alegoria de uma pessoa que era altamente patriótica, né? Chegava a ser até um pouco assim exagerado, né? Aquela coisa dele gostar do tupi, de só ter plantas brasileiras no jardim da casa dele, né? Então era uma coisa bem exagerada mesmo, porém uma crítica social muito grande ao período ali.
Ele teve da República Velha, né, da Primeira República. Peço perdão, porque tinha caído um pouco a internet, mas já retornou. Tá ótimo. O Júnior está comentando aqui, não é o Cemitério dos Vivos, né? Também é uma obra incrível. Não consegui ler ela nos pormenores que ela pede e nos mínimos detalhes, mas também, junto com o Triste Fim de Policarpo Quaresma, é considerado uma das obras magno mesmo, uma obra magma dele. Boa menção, Júnior, obrigada. O Francisco Carlos Pontes comentou aqui, simpatia e saber, Laiane é fera. Oh, muito obrigada, meu querido amigo. Está te acompanhando e tudo, muito bacana. Então, Laiane, dando continuidade à nossa conversa, né? Então, você disse que na época ali do ensino médio e tudo, né, veio aquela coisa da influência da professora Rosana, inclusive a professora de muitas pessoas que a gente conhece, a professora muito conhecida, né? Maravilhosa. Nesse momento inicia-se a sua paixão pela literatura, mas essa paixão, ela começa nesse momento ou ela é reforçada nesse momento de ensino médio, em que a gente tem acesso a algumas leituras mais difíceis, em que a gente se aprofunda mais de literatura? Pronto, assim, eu costumo brincar assim, que você sabe que na questão mesmo de ensino fundamental, que assim, no meu tempo mesmo, não tinha a questão de ensino fundamental maior nem menor. A gente sabe que era o primário, aí vinha o ginásio propriamente dito. Sabemos que a literatura, ela chega pra gente, infelizmente, eu até assim, não sei se vai servir como crítica, ou se realmente eu não tenho esse trabalho apurado em sala de aula, porque o meu trabalho dentro do SESC não envolve sala de aula. Eu não tenho esse conhecimento, mas eu vou falar a minha época. A questão do ginásio em si, né, de 5ª a 8ª série, que era a taxonomia de antes, ela tinha muito, assim, uma literatura, assim, eu não considerava uma literatura, era, assim, uma pincelada. Era uma leitura, era assim, mais a parte didática mesmo, literatura, derivação da palavra literatura, texto literário, era mais voltado para essa questão de classificação mesmo. Quando eu cheguei no ensino médio, que já a gente tem, querendo ou não, aquelas cobranças das obras literárias, a Taliba o Vaqueiro foi uma das primeiras obras que caiu no vestibular, tem que estudar. Então a gente vai não só pela obrigação, mas a gente pega esse detalhar dessa obra, que realmente a gente tem que ler, porque vai ser cobrado, e pega uma professora que tem uma base literária, que instiga você a fazer uma leitura, não uma leitura mecânica, mas uma leitura que você realmente ultrapassa a tessitura do texto. Uma leitura que você vai além, você vai com a sua sensibilidade. Não é aquela leitura onde eu vou tirar as 5 questões que provavelmente caem lá na prova no vestibular. Não, a professora Rosana realmente ela instigava a gente a fazer essa leitura com essa sensibilidade. Então teve a Taliba, Os que Bebem como os Cães, e assim comecei a enveredar as leituras. Foi assim realmente uma enfatização de um prazer, que no ginásio eu não tinha tanto contato, mas que realmente a pincelada foi no ensino médio. Imagino. E a questão da literatura em si, ela se difere muitas vezes do ensino das outras matérias, porque existe todo um sentimento dentro daquele processo de leitura de obras, por exemplo. Né? Como eu também tive no meu próprio ensino médio, a gente lia obras, tinha que analisar para toda a turma ver, ou fazer uma resenha, ter toda uma construção no momento da leitura daquela obra, né? Isso é importante também para criar o gosto pela leitura e pela literatura também. Eu ainda tive já isso, uma dupla felicidade. Na escola que eu estudei, foi residência da Luísa Amélia Queiroz Brandão. A primeira então poetisa, a gente já... Exatamente. A primeira poetisa piauiense, na verdade, não é nem parnaibana. Exatamente. Onde a escola que eu estudava, para quem não sabe, ali no Colégio 10, eu fiz todo o meu ensino médio lá, então a gente já trabalhava e já estava meio que envolto naquele contexto. Então imaginem aí, contexto, história em si, a literatura e uma professora que fez o quê? Amarrou tudo e, gente, foi só felicidade. Ainda tive a felicidade de poder atualmente estar trabalhando também, né, nessa área, que é o que fecha assim, o laço do presente com a arremate principal.
Maravilha. Para quem não conhece, Luísa Amélia de Queiroz Brandão, ela foi uma escritora, ela era de Piracuruca, mas morou em Parnaíba durante muitos anos, e é considerada pela crítica e pelas pessoas que fazem pesquisa na área de literatura piauiense como a primeira poetisa piauiense. Feminina, exatamente. Né? Inclusive, tendo obras reimpressas hoje em dia, né? Tendo obras trazidas ao grande público e, assim, de uma qualidade poética muito grande. Recomendo que a gente leia, vamos ler as mulheres piauienses. Exatamente. E quem tiver um E tempinho e tiver interesse, pode chegar no Colégio 10. Se quiser fazer uma visita, agora lá no período da pandemia, eu não sei como é que está a acessibilidade ao público, que por questão de segurança, né, o mais viável é realmente a restrição. Só que depois, eu queria até deixar aí, como deixa mesmo, deixar essa porta aberta, para vocês fazerem uma visita lá. É bem interessante, você se sente parte dentro daquilo. Podem estar lendo alguma coisa sobre a Luísa Amélia e depois fazer a visita. Fica o convite também. com certeza, maravilha. E, Laiane, você atualmente, você disse que não trabalha em sala de aula, você trabalha como analista do SESC, não é isso? Isso, eu tenho uma história bem assim, bem feliz dentro do SESC mesmo, e bem assim pautada, porque eu comecei a assumir o SESC em 2017, levantando a questão do projeto BiblioSesc. Levantando em que sentido? Não que ele não já tivesse notoriedade, porque é um projeto belíssimo, já tem toda a sua notoriedade, só que eu fui uma das primeiras técnicas de literatura mesmo, e formada em licenciatura, a assumir o BiblioSesc. O BiblioSesc, para quem não sabe, é uma biblioteca móvel, né, itinerante, onde nós visitamos algumas comunidades, levando leitura, fazendo empréstimo de livros, tanto em Parnaíba como na Ilha Grande. É um caminhãozinho todo adaptado, onde cabem mais ou menos uns 2.000 livros. Eu tive toda essa honra mesmo de iniciar minha história dentro do SESC, através do BiblioSesc, onde eu trabalhei bastante. Como eu falei no início, né, eu também tenho uma pós em educação, pobreza e desigualdade social, então eu pude ver na prática mesmo como essa questão da literatura, levar a literatura para uma comunidade, levar livros para uma comunidade, que a gente sabe que muitas das vezes não pode estar numa biblioteca, porque para você estar numa biblioteca, você tem que ter realmente, querendo ou não, um tempo disponível. Assim, nós temos uma grande felicidade das bibliotecas do SESC terem a questão do funcionamento bem acessível, né? Que só fecha 8 horas da noite, abre cedinho, mas a gente sabe que às vezes nem todo mundo dispõe da locomoção necessária para chegar até lá. Então o SESC, sempre muito feliz nas suas ações, teve essa brilhante ideia. O caminhãozinho já circula de 2014 para cá. Aí eu comecei minha história num SESC dentro do BiblioSesc, passei quase 2 anos. Tinha um motorista que me acompanhava, e eu era a técnica que fazia empréstimo, fazia dinamizações. Minha gente, eu me virava nos 30 no caminhão. Me fantasiava, levava a história para as crianças. Era um momento muito gostoso, de troca. Tinha eu e tinha um colega meu. Infelizmente, esse colega meu, aproveitar também o momento, né, e deixar uma gratidão. Ele não está mais nesse plano com a gente. Na pandemia, ele sofreu um acidente mesmo, ele faleceu. Foi um grande companheiro que me acompanhou nas jornadas. Então, eu queria aproveitar o momento, né? Fazer o agradecimento em público a ele. Foi um momento de muito aprendizado, tanto para mim como para ele. Depois de mais ou menos 2 anos, aí eu fui assumir a Biblioteca Central, que é a Biblioteca Jornalista Rubem Freitas, dentro do SESC Caixeiral, que fica dentro do SESC Caixeiral. Acredito que muitas pessoas conhecem, já foram visitar. E passei mais ou menos 1 ano e meio. Aí depois eu recebi um convite que eu gostei bastante, de assumir a literatura. Já fez 1 ano que eu estou na literatura do SESC Caixeiral. Aí pronto, gente, eu me deleito, eu me reinvento, eu aprendo realmente na prática. Eu consegui, assim, me aproximar de vocês. Para mim foi um presente muito grande. Afinar essa comunicação, trabalhar com os projetos, nós temos projetos belíssimos. Aproveito também, deixo o convite, quando a pandemia passar, porque infelizmente, por conta da pandemia, esse ano nosso funcionamento está só mesmo no trabalho interno,
só entre alguns funcionários, mas próximo ano nós estamos pretendendo, né, ninguém sabe como é que está a situação, reabrir, trabalhar com os projetos que estão aí, os projetos vindouros em 2021, e vem muita coisa legal. Eu até convido quem não conhece, eu estou lá, quando passar a pandemia, meu horário é de segunda a sexta, de segunda a sábado, olha aí, eu não quero trabalhar dia de sábado, de segunda a sábado, de 8 ao meio-dia, de 2 até às 6, de sábado eu fico de 4 às 8. É um prédio pensado para vocês, todo projetado para o público. Ele não é um projeto fechado, não é um prédio bonito, não é aquele prédio todo histórico, que é um prédio que tem uma história perfeita, a gente sabe. É um prédio com muitos profissionais, temos técnico de história, artes visuais, audiovisual, temos música, então tem muita coisa legal. Então fica o convite, podem chegar, podem me procurar, podem procurar os outros colegas, estamos à disposição de vocês. E é isso aí. E o Sesc Cachoeiral é que nos últimos 5 anos, né, desde que ele foi inaugurado, tem sido assim o pilar da cultura parnaibana, né? Agora o Sesc Cachoeiral ele chegou de fato para ficar, né? E já ficou e já entrou para a história do Parnaíba, tanto é que muitos comentários que a gente ouve de pessoas de fora mesmo, de outros estados, de outros países, de que não é toda cidade nem todo estado que tem um centro cultural tão completo e ao mesmo tempo tão charmoso como o nosso aqui de Parnaíba, né? O Sesc Cachoeiral. E é de vocês, é um projeto feito para a população parnaibana, circunvizinhas, quem chegar sempre é bem recebido, é aberto ao público, é extensivo ao público. Então, Laiane, você se formou em letras, né? Você se formou em qual ano mesmo? 2012. 2012. Então, logo depois disso, você assumiu o Bibliosesc, logo após 2012? Demorou mais uns 5 anos, porque eu fiz um teste seletivo. Antes disso, eu trabalhei em sala de aula, ministrava alguns cursos no Senac mesmo, mas como não era por teste seletivo, era assim, aulas esporádicas, né? Eu não tenho muita experiência em sala de aula. Minha experiência mesmo com a literatura é até a parte que eu mais gosto, que é com projetos, foi dentro do Sesc mesmo. Desde o Bibliosesc e se concretizando agora dentro da literatura em si. Eu imagino. Então, vocês com o Bibliosesc, vocês iam para lugares longínquos, distantes? Pronto, vou já lhe explicar como é que funcionava o projeto, como é que funciona, na verdade. O projeto é exatamente para a gente poder levar essa itinerância toda, esse conhecimento, essa biblioteca móvel, para locais que é de difícil acesso. Exemplo de alguns bairros aqui, nós íamos para uma localidade que fica bem depois mesmo dos tabuleiros litorâneos. Você entra numa pequena estradazinha de terra, íamos também para o Céu, é uma localidade que a gente sabe que é bem complicado chegar até lá. Fica ali depois da ilha, a gente entra numa campozinho de areia. Tem uma escola no Olho d'Água, que é super afastada da cidade, a gente também percorria lá. Escolas lá perto da Pedra do Sal. Então a gente sempre procurava levar essa informação, levar esse conhecimento, a cultura em si, para aquelas pessoas que sempre eram mais complicadas estarem conosco. Aí depois, quando a gente conseguia fazer todo esse atendimento, a gente já ia mesclando, trazia para as outras escolas também, porque o Sesc trabalha muito com esse acesso igualitário, né, que é importante, esse acesso para todos. Quando nós percorríamos toda essa escola, nós fazíamos circuitos quinzenais. Fechou os circuitos quinzenais, aí já escolhíamos as outras escolas mais próximas, contanto que nenhuma escola, município, nós priorizávamos município e estado. Particular, a gente deixava quando era a semana do livro, ou quando eles nos procuravam, mas a gente conseguiu, nesse tempo, atender quase todas as escolas. Ainda hoje eles nos procuram. E é totalmente grátis o serviço levado. Gera uma carteirinha dentro do caminhão, a criança, o pai ou a vizinhança, porque não é só para a escola o caminhão, né, com os livros, é para a comunidade, para o entorno em si. Então, eles podiam pegar os livros e quando a gente voltava com 15 dias nessa mesma escola, o que acontecia? Já recolhia aqueles livrinhos
e eles tinham todo o cuidado de trazer, a gente fazia aquela conscientização, devolver o livro e já pegavam outros livros. E assim a gente conseguia plantar uma sementinha em cada local que a gente passava. Era uma rotatividade de conhecimento. Poxa, pegar um livro de clássicos da literatura mesmo, e deixar para a criança ler com 15 dias, depois trocar por outro. Você sabe que a gente, é um trabalho que é um trabalho de formiguinha, sim. É um trabalho de conscientização que a gente tentava fazer junto com a professora, junto com a escola, desenvolvendo projetos, e eu lhe digo com toda franqueza, funciona. Funciona, e o projeto do Bibliosesc é um dos projetos belíssimos, além de muitos outros que o Sesc tem, e que eu me senti bastante honrada por começar minha trajetória profissional voltada para a minha área dentro do Bibliosesc. É ganho, é maturidade, é crescimento pessoal, pessoal no sentido da sua sensibilidade mesmo. Você aguça mais o olhar, poxa, meu trabalho realmente está sendo efetivo, eu estou conseguindo levar alguma coisa para essa comunidade, para essa escola, para essas crianças. Então, cria-se um vínculo, e um vínculo através da leitura, que eu acho que é o que o nosso país, o mundo, a gente realmente precisa, porque a leitura, gente, realmente ela abre as portas. A leitura, se você, isso daí facilmente provado quando você vê que países onde as pessoas leem mais são países geralmente desenvolvidos, né? Países que as pessoas têm... Suécia. Está intimamente ligado isso daí, né? Está intimamente ligado mesmo Exatamente. à leitura. E essa questão esse lado social, como a Flávia comentou aqui ainda agora há pouco, o lado social é da literatura. Você sair somente do campo das ideias e realmente ir para a prática e levar um pouco de dignidade a essas pessoas que, infelizmente, são esquecidas pelo Estado muitas vezes e que não têm a capacidade, eles não têm as condições para ter uma educação digna, né? E o Sesc tenta, de alguma forma... Uma biblioteca, já, isso eu não vou nem muito longe, uma biblioteca. Eu ficava feliz, porque muitas das escolas, iniciativa da professora fazer um cantinho de leitura dentro da sala de aula, montar uma salinha com alguns livros, porque a gente sabe que é um pouco precário, sim. Tem muitas escolas que não tem biblioteca. Aí, N fatores que não cabe aqui a gente estar relatando, porque nem é nosso papel. Mas então, pense bem, né? Como é legal esse projeto? É uma informação a mais. E outra coisa também que eu achava bem legal, o interesse das próprias professoras de fazerem projetos afins com o acervo que a gente tinha dentro do caminhãozinho, ou então de fazer atividades paralelas, trabalhando com tudo que a gente tinha lá. Tinha semana da Cecília Meirelles, Monteiro Lobato. Gente, eu queria também aproveitar e deixar também o convite. O caminhão, ele circula vários locais. Esse ano que ele teve que ser interrompido, em abril, ele visitava o bairro Alto Santa Maria, ficava lá numa escolinha que é vizinho posto de saúde, ficava numa escolinha no Olho d'Água que é vizinho posto de saúde também. Então, quando vocês verem, passarem por aí, seja de bicicleta, caminhando, de carro, não importa. Encostem ou então venham a pé mesmo. Pode abrir a porta, é de livre acesso. Conheçam o nosso acervo, conheçam o nosso projeto, não precisa ficar tímido. É um projeto também feito para o público. Conversem com o técnico, com a pessoa que tem uma pessoa sempre que está lá. Perguntem informações do acervo. Vale muito a pena. Eu queria muito que vocês também tivessem a mesma honra, a mesma felicidade que eu tive de conhecer esse projeto. É muito interessante. Com certeza. E até mesmo porque o nosso país é um dos últimos países em questão de leitura, né? Enquanto existem países como a Alemanha, Suécia, Dinamarca, que cada pessoa lê em média 13 livros por ano, o brasileiro só lê 1,4 livro. Então, não é nem 2 livros por ano que o brasileiro lê. Né? Então, a gente precisa incentivar através daqueles que do futuro do país, que são as crianças, né? Se você incentivar as crianças, se você educar... É um alicerce, né? Exatamente. Você não começa uma casa do teto. De fato, como diria o filósofo Aristóteles, se você educar as crianças, não é necessário punir os homens, né? Exatamente. E a leitura, ela é um instrumento de condução social, de mudança social, porque você cria... Emancipação, gente, senso crítico.
você cria seres capazes de pensar e, com isso, seres capazes de mudar o futuro de um país e de uma sociedade. Já isso tinha uma coisa que chamava bastante a atenção da gente. Assim, como eu ficava bem assim nessa parte de. Por ser a técnica, então eu que tomava de conta do sistema, recebia os Uhum. pais, porque as crianças só podiam pegar os livros. Se os pais viessem, né, a gente fazia toda a conscientização, criava uma carteirinha. A partir do momento que os pais conseguiam chegar, fazer a carteirinha, a partir daquele dia as crianças já tinham livre-arbítrio para que sozinhas, de forma independente, elas fossem na prateleira. Tanto é que os livros são ordenados, né, no tamanho que seja de livre alcance delas, catalogado por cores, onde a gente explica para elas, ó, por exemplo, azul é a parte de literatura, é a parte de gibi, a parte lilazinha. Então tem todos esses comandos que a gente sabe. Outra coisa também que eu fui muito feliz por exercer, eu também sou formada em psicopedagogia, então eu consegui trazer para dentro do Bibliosesc algumas técnicas mesmo. Técnicas na hora de catalogar esses livros, técnica de trabalhar contexto, de trabalhar forma de aprendizagem, enfim. Só puxando o gancho para o que eu estava falando, tinha uma coisa que chamava bastante a atenção minha. Uma determinada escola que a gente visitava, tinha um menininho que ele já fazia. Era como se fosse a oitava série, que é sétimo ano. Ele já. Você sabe qual era a leitura que ele ia buscar? Dostoiévski. Uhum. Nós temos uma coletâneazinha e a professora falando, a professora conversando, que eu sempre gostava de ter essa comunicação bem afinada com os profissionais da escola, porque só funciona assim. É a mesma coisa de família, escola, família e educação. A gente só funciona se a gente andar. É uma via única, né? Você vai para aquele mesmo caminho. Não adianta eu ir para um lado e a escola para o outro. Aí a professora falou que ele sempre falava do Dostoiévski lá, mas que a gente sabe que são livros, né, um pouco assim, caros, e às vezes são crianças de uma realidade que realmente é uma realidade gritante, que às vezes vão para a escola por conta da merenda, que às vezes vão para a escola com aquela chinelinha remendada, às vezes não vão para a escola porque não tem um calçado para ir naquele dia, enfim, N fatores que o nosso próprio capitalismo selvagem, né, faz questão de toda hora mostrar para a gente. Então ele sempre tinha vontade. Aí a professora, às vezes do bolso dela, ou então pegava emprestado com alguém, trazia algumas obras, alguns livros para ele. Ele ficou tão feliz que no tempo que o caminhão ficou nessa escola, a gente fica um ano em cada escola. Ele simplesmente conseguiu, acho que, trabalhar com todas as obras que eu tinha no caminhão. Me diga se realmente a gente não consegue fazer a diferença na vida de alguém. Esse menino, ele desenvolve esse senso crítico dele de uma forma que, gente, para o atual mundo que a gente vive, um atual choque político que a gente vive, é de uma riqueza, assim, imensurável. É uma pessoa que não se deixa... Assim, é a maturidade, sabe? É a maturidade que a leitura consegue trazer. Somente a leitura. E, infelizmente, por conta desse universo tecnológico no qual as crianças já estão nascendo, muitas vezes a leitura ela fica de lado um pouco, né? Estanque, fica muito estanque a leitura, infelizmente. E aí já está até provado que crianças que usam celulares, tablets, durante muitas horas por dia têm dificuldades de aprendizado, né? Isso já, a ciência já vem provando isso. E a leitura, ela abre os horizontes, se você para pensar que crianças aprendem muito mais fácil outros idiomas do que quando adultos, por exemplo, né? Não é impossível, mas a criança está maleável e aí, naquele momento que introduzir a leitura, introduzir o aprendizado, o senso crítico, que é justamente nesse momento que você cria um ser humano capaz de criticar positivamente aquilo que ele está vivendo e procurar mudar. Exatamente. Então, Laiane, continuando a nossa entrevista, para quem chegou depois do início da live, a gente está no segundo episódio da série Live Piauiense, no qual a gente está entrevistando personalidades da literatura parnaibana, pessoas que contribuem com o seu trabalho para o engrandecimento da cultura da cidade de Parnaíba. E hoje a nossa entrevistada é a analista de literatura do Sesc Caxeral, Laiane Fontenelle. Continuando, Laiane, a nossa entrevista, então você assumiu o Sesc Caxeral em 2018, não foi isso? Ou foi 2019? 2017. 2017, exatamente. Então,
Desde então, quais foram os projetos que o SESC procurou implementar aqui em nossa cidade? Pronto, eu vou começar a listar mesmo, trazendo para a minha área de atuação mesmo, né? Dentro, partindo da biblioteca, o Bibliocesc, como eu já citei. Na biblioteca grande, nós temos uma biblioteca, também fica o convite lá, não sei se vocês já ouviram falar ou já foram, no Shopping Amarração que tem lá em Luiz Correia. Temos um espaço de leituras, é um espaço todo projetado para aquela leitura de entretenimento, para aquele lugar confortável com a almofadinha no chão. A gente sabe que ali passam muitos turistas e pessoas que moram próximos também. Disponibilizamos de acesso à internet, temos uma lan house bem equipada, temos um cineminha também lá dentro. Então foi outro projeto bem vindouro mesmo, e de uma felicidade muito grande do SESC para aquela região de Luiz Correia. Então nós temos uma sala bem equipada, com acervo muito bem equipado. Nós também trouxemos a questão da biblioteca SESC 21, já tinha dentro do SESC, quando eu cheguei eu já peguei, já estou só acompanhando, que é aquela biblioteca que não é só voltada para o público concurseiro, é uma biblioteca, eu estou até vendo aqui a Érica entrou na live, a Érica vai até comprovar isso, a Érica sempre leva os filhos dela para o clubinho de leituras que tem dentro, que acontece dentro da biblioteca. Então é um espaço onde pode estar acontecendo saraus lá dentro, onde nós temos a parte mais reservada para quem vai estudar para concurso, mas que a gente fez uma educação mesmo em torno dessa biblioteca SESC 21, que é um projeto que foi implantado também pelo SESC, onde a biblioteca não é mais só aquele espaço de jeito nenhum. Temos uma biblioteca viva, uma biblioteca dinâmica, uma biblioteca que agrega diversos públicos, onde acontece clubes de leitura. Algumas pessoas já participaram de alguns clubes de leituras meus também, que eu fiz dentro da biblioteca. Ó, a Érica dizendo aqui que ama. A Érica tem um príncipe e uma princesa. Sempre está lá com a gente participando dos clubinhos de leitura. Então foi mais um projeto legal. E dentro da literatura em si, agora eu vou vender meu peixe. Dentro da literatura em si, nós temos 2 grandes projetos. Um projeto a nível local, que é o Trilhas Literárias. Laiane, por que Trilhas Literárias é um nome aleatório? Não é um nome aleatório. Trilhas Literárias, quando foi pensado, foi justamente porque a literatura, ela caminha por diversos contextos, diversos públicos, diversos locais. Dentro do projeto Trilhas Literárias, eu consigo realizar clubes de leituras. Flávia, Cláudio, você mesmo, Morgana, já participaram de alguns. Querido amigo Carlos Pontes também, que também está aqui com a gente hoje. Tanto tiveram a honra de ministrar ou ainda vão ministrar algum clube de leitura ou participar como ouvinte mesmo. Eu tenho também, na Semana do Livro e da Biblioteca, que é outubro e abril, algumas atividades teatrais que eu aconteço, tanto levo para fora do SESC, porque nosso intuito também é esse, percorrer locais, levar atividades para fora, né, do SESC, como trabalhar dentro do SESC. Trabalhamos dentro da biblioteca, fazemos exposição dentro da galeria, dentro do prédio do SESC, agendamos visitas de escolas. Eu tenho também a plataforma do Escrever Sem Fronteiras, que é muito conhecida, onde as pessoas mandam textos, nós temos os curadores que analisam esses textos, dão um retorno. A gente consegue montar um material de culminância no final do ano, que é o famoso Correio Literário, onde você e a Morgana deram um belíssimo show de violão pra gente ano passado. Ano passado, a gente tá tudo tão rápido, foi esse ano. Esse ano que era para acontecer em 2019, foi antes da pandemia, graças a Deus. Então, esse projeto, Trilhas Literárias, eu consigo oportunizar vários artistas de um baita talento que a gente sabe que nós temos, pertinho da gente. Exatamente. Agora, o segundo projeto, o Arte da Palavra, já é um projeto que eu recebo do SESC Nacional. Esse SESC Nacional manda para mim, ele já manda, através de curadoria escolhida, alguns artistas conhecidos, escritores, onde eles circulam pelo Piauí, trazem obras, palestras, oficinas, circuitos de oralidades. Então, dentro da literatura, são esses os projetos que realmente movimentam nossa cena. Gente, movimentam mesmo. Outro projeto bem legal é o Slam Biqueira Literária, o Papo de Rua, onde a gente trabalha com essa cultura de rua, onde a gente trabalha com esses meninos de um talento, Ave Maria, perfeito,
um talento de contexto, um talento de conteúdo, onde nós temos batalhas de poesias, onde nós botamos, como eles mesmos falam, para gerar, aquela caixa fica pequena, para tanta coisa, para tanta muvuca de coisa legal. Então, são esses dois projetos do carro-chefe dentro da literatura. Aí, além deles, dentro do Sesc mesmo, nós temos o cinema, temos a galeria de arte, temos aulas de música, cursos de música. Então, sempre estamos abertos, temos um telefone para contato, vou depois deixar no comentário. Temos também o Sesc Piauí, o Instagram do Sesc Piauí, onde vocês podem estar também procurando informações. Então, como o Daltro menciona aí, eu também concordo com ele, só projetos bons, projetos que fomentam nossa cena local. E assim, exatamente, então são esses os projetos. O Sesc assumiu esse papel de fomentar a cultura há muitos anos e realmente depois que o Sesc passou a utilizar a sua máquina para fomentar projetos culturais, a gente tem uma mudança significativa no mundo da cultura, tanto nacional como local. A gente pode falar de Parnaíba, mas o Brasil todo ele consegue sentir essa diferença do antes e depois do Sesc. O João fiquei bem feliz com a participação dele. O João viajou comigo para Aracaju, onde nós participamos juntos do projeto Nordeste das Artes. O João ele desenvolve um projeto bem legal, tensão, tesão e criação literária. Depois, quando vocês tiverem um tempinho, olhem no Geleia Total, sempre divulga, vale a pena, é um menino de um trabalho belíssimo também, fiquei bem feliz com a participação dele, e lembrei que nós fomos também para o projeto Nordeste das Artes, que foi um projeto que o Sesc realizou em Aracaju. Eu lembrei de fazer essa fala porque eu vi que ele entrou aí. Inclusive, ontem foi dia do nordestino, né, dia 8 de outubro, ontem, em homenagem ao nascimento do grande poeta maranhense Catulo da Paixão Cearense, grande poeta, o poeta do sertão, né? Então, ontem foi dia do Nordeste. De já agradecendo as falas de Vanessa, João Pimentel. Vanessa, eu vou abrir aqui um parêntese. Vanessa desenvolve um trabalho pelo Sesc, belíssimo, Sesc Floriano. Ela também é técnica de literatura. Ela movimenta aquele Floriano de uma ponta a outra. Vanessa, um abraço. Obrigada por estar prestigiando sua colega. Eu também aprendo diariamente com você. Com certeza. Obrigada, Jair. Comigo, Dalton Paiva, né? Regiane Fontinelli, Ednóia. Minha irmã. Ednóia é minha outra irmã do coração. Nossa amiga, agora membro da Academia Parnaibana de Letras, nosso amigo Herbert Micael também. Então, nosso papo está muito produtivo, as pessoas estão realmente gostando, então, assim, a gente está vendo que está sendo bem bacana e dá a oportunidade de, nesse momento de pandemia, quem não conhece, conhecer toda essa atuação que o Sesc tem a nível nacional, né? O Sesc que produz exatamente. Diariamente músicos que tocam no interior, que nascem no Sesc, outras inteiras. Então, de fato, a gente está assim, a gente está bem servido, né? Quando a gente fala do Sesc. E também, um dos projetos que a gente tem em Parnaíba, o Sesc Caxeral, é o Corredor Literário, né? Que todo ano lança escritores, o Corredor Literário. Fale um pouco, Elaiane, sobre o Corredor Literário. Ai, gente, que maravilha! O Corredor Literário foi uma das minhas primeiras experiências quando eu assumi literatura, com um projeto de uma grande responsabilidade, de uma grande visibilidade. A Dilma, uma querida amiga, um dos meus primeiros contatos com a querida Dilma, Ednóia também, minha amiga do coração. Elas chegaram com essa ideia que elas já haviam sendo desenvolvidas, né, com uma pessoa que tomava de conta de literatura antes, Camila Maia, também que fez um trabalho belíssimo na literatura do Sesc. Camila fez um trabalho maravilhoso, dei continuidade e coloquei minhas nuances, que é importante, né? A gente sabe que nós temos uma carga de subjetividade, cada um dá um palpitezinho aqui e ali, mas que tudo trabalha em harmonia. Enfim, a Dilma chegou com essa grande ideia, que ela já vinha trabalhando com a Camila. Gente, é um projeto maravilhoso. Fiquei tão triste porque meus projetos não aconteceram, e esse é um projeto que eu já abracei também como sendo um dos meus filhos. Então, nós temos toda aquela muvuca, organiza estante,
as pessoas têm a experiência de estarem vendendo seu trabalho, de estarem apresentando seu trabalho. Gente, e movimenta. Temos lançamento de livros no dia, temos um coquetel simbólico. É um trabalho maravilhoso. Por que corredor literário, né? Que elas colocaram o nome, porque realmente a gente deixa o espaço bem amplo, dispõe de muitas estantes, coloca a grande variedade dos artistas para poder colocar em suas obras e aproveitar. E é uma coisa nossa, é uma coisa que até gente de Teresina vende, tanto que a propaganda é. Eu recebi um jornalista ano passado, o João Roberto, o nome dele. Maravilhoso. Ele trabalha com livro de fotografias. Ele mesmo arrumou o carro dele, trouxe as coisas dele, arrumou o espaço dele, ainda lançou uma espécie de um portfólio no dia. Olha, ele saiu numa felicidade tão grande, porque, gente, é maravilhoso. Você chega, você instala, seu espaço não é cobrado nada, e é uma cultura viva. Imagina o tanto de artista parnaibano, piauiense, que conversa entre si, que às vezes nem se conheciam. Então, estão bebendo água ali da fonte. E a gente do Sesc Caixeiral se sente super lisonjeado em poder estar sediando, em poder estar contribuindo, em poder estar presenciando e fazendo essa mescla. A Maria, um ganho foi muito bom para mim. Foi um dos maiores projetos assim, que eu mal respirei, cheguei, já peguei, abracei, deu tudo certo. Foi muito lindo, muito, muito lindo. No passado, o Corredor Literário foi um sucesso. Muita gente lançou livro naquela oportunidade. Exatamente. Né? A gente teve... Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Uma união, tivemos muita união, tivemos reunião, nós fazemos sempre reuniões plausíveis para a gente organizar tudo, onde todo mundo participa, de forma democrática. Não, Laine, eu acho que assim não funciona, vamos colocar dessa forma. No final, todo mundo organiza, todo mundo se ajeita e é um brilhante evento. A gente até tinha combinado que esse ano seria em outubro, uma pena, né? Mas é como que eu sempre... A gente ia deixar para outubro, que eu sempre digo, 2021, eu tenho certeza que 2020 foi a aprendizagem, e 2021 é para a gente pegar toda essa bagagem e usar de forma positiva. E eu tenho certeza que 2021 nós vamos realizar com toda a pompa o nosso corredor literário. A gente vai fazer já estou com saudades. Vai fazer 2 em 1. Exatamente, daquele jeito que só nós sabemos, unindo força, conhecimento e democracia, que isso é muito importante. E o Sesc Caixeiral, né, nos últimos anos, tem se tornado um grande parceiro do Piauí. Muitos autores do Piauí publicam no Escrever Sem Fronteiras, que é a plataforma virtual do Sesc Caixeiral, que publica poesias, publica crônicas, contos, artigos científicos. Então, a gente está em constante conversa. Laiane publica junto com a gente no Piauí, a gente publica no Escrever Sem Fronteiras. A gente está sempre... De forma bem tímida, minhas publicações. São trechos de forma bem tímida. Ainda estou engatinhando. Todos nós somos aprendizes, a gente aprende uns com os outros. Sim, com certeza. Né? E o Piauí é muito grato, Laiane, pela sua pessoa, porque você tem, assim... Realmente, você é uma pessoa muito acessível, né? Você é uma pessoa que tem demonstrado uma grande empatia pela causa literária e é importante termos pessoas como você do nosso lado, né? Muito obrigada. Eu acho que o Sesc desenvolve um trabalho social e a gente sabe que a característica do trabalho social em si é levar essa questão, não, realmente eu estou aqui, vamos arregaçar as mangas, vamos fazer. Porque é como sempre eu repito, se torna até clichê, é um espaço para o público. Não é um espaço bonito, um espaço fino, onde eu me tranco só entre os funcionários e a gente desenvolve o trabalho. Não é. Se não estiver funcionando com a sociedade, lado a lado, com o social, com o público, sem distinção de classe, de cor, enfim, de N fatores, não funciona. Já isso, experiência própria, não funciona. Você tem que deixar suas amarras de lado, tirar a venda dos olhos, não precisa. Você tem que focar numa direção que é levar a cultura. O mundo precisa da cultura. E não é uma cultura só para A e nem B, não. É uma cultura que seja uma cultura universal. Uma cultura que chegue na sua casa, no contexto onde você mora, seja no subúrbio, seja no seu apartamento, seja na área nobre, seja numa área não tão privilegiada, mas que ela chegue lá e aquilo que eu falei sirva. Sirva, sim, aquilo que ela conseguiu aprender lá no Sesc, ou aquele curso, aquela oficina, possa ser útil para onde ela for levar. Que ela possa ser esse pilar e esse multiplicador de conhecimento. Eu acho que as coisas só funcionam assim.
Com certeza. Um trabalho conjunto, feito com amor e dedicação e disciplina também, que é muito importante, a disciplina. E a gente já está chegando aqui nos últimos 5 minutos de live, passa muito rápido, de fato. Ah, é um papo tão gostoso, descontraído. Você é um Agradecendo aqui, excelente mediador, deixa a gente super à vontade. Obrigada, viu, mais uma vez. muitíssimo Cláudio, Zilmar, obrigado. obrigada também. Estou vendo aqui que eles já estão atentos. Temos Zilmar aqui entrou. também, temos aqui também a presença do nosso amigo Zilmar Júnior, grande cordelista parnaibano aí em ascensão. Exatamente. Então, Laiane, para finalizar a nossa entrevista, a gente gostaria de uma última fala sua, para que a gente possa encerrar com chave de ouro essa live de hoje, que foi assim tão bacana, tão leve, tão solta. Eu vou realmente encerrar, né? Martelando, dando minha martelada, como eu já iniciei, agradecendo a vocês pelo espaço, agradecendo pela oportunidade e agradecendo principalmente por toda essa questão dessa acessibilidade que eu tenho com vocês do Piauí, dos meninos chegam lá na sala, sentam, conversam, a gente toma aquele café. Laiane, vamos pensar. O Cláudio, gente, não dá nem para pensar no Piauí sem também pensar nesta criatura iluminada. Traz os alunos dele, que a gente sabe que ele desenvolve um trabalho em sala de aula. Laiane, vou trazer os meninos. Laiane, olha o que os meninos produziram, guarde aí de recordação. Laiane, o que você tem de material para eu levar para os meninos? E outra coisa que vocês deixam assim dentro do SESC, como uma marca belíssima, é trazendo jornais. A biblioteca não seria a mesma se não tivesse os jornais que vocês levam. O público, os leitores, que nós temos assim uma mescla bem diversificada, né, de público leitor lá, eles já ficam esperando. Gente, é muito assim prazeroso, sabe? Eu me sinto muito acolhida quando eu entrei em literatura, porque até então eu tinha um contato vago com o Cláudio, porque ele ia deixar jornais lá na biblioteca e eu que recebia. Sempre muito feliz por poder estar recebendo aquele material. E também Morgana Jails, porque às vezes a Camila, sempre muito assim estudiosa, né? Dividia o tempo do SESC e já fazia mestrado, tinha que se ausentar. Então, algumas atividades dela eu tinha que acompanhar. Então, eu já tinha esse contato meio que indireto de vocês. Zilmar, um fofo também, sempre estava com a gente lá, levando os alunos dele também na biblioteca, participando das coisas, pegava livro emprestado. Tem a Amparo também, Amparo, minha colega de licenciatura, se formamos juntas. Tem a Amandinha também, o Alexandre também, um querido. Então, sempre a gente desenvolve esse afinco, esses detalhes, esses pormenores, que quando eu acho que a gente emana muita questão de luz, eu gosto muito dessa questão de luz, quando as coisas têm que dar certo, eu acho que elas caminham para o mesmo rumo. E olha o que foi que aconteceu, onde é que eu vim parar? Dentro da literatura mesmo, não que eu não trabalhasse na biblioteca com literatura, só que é um pouco ao contrário. E trabalhando de pertinho com vocês. Aí vem, que não dá para citar todo mundo, que eu acabo esquecendo. Mas tem um Fábio também, que é um querido. Edinólio, uma pessoa maravilhosa. Temos a Dilma também, o professor José Luiz da academia. Então, quando a gente se junta, a gente vê que a gente é como se fosse, realmente é uma família. A gente compõe tudo em torno de um trabalho, em torno de um pilar que é essencial, que é a nossa cultura. Então, o que só para finalizar mesmo, é agradecer e dizer que eu estou esperando vocês. Em 2021 nós estaremos com certeza de portas abertas. O Sesc Caixeiral, podem chegar lá. Eu quero, não precisa nem dizer, eu quero falar com a Laine, já sabe onde é que eu tô. Sobem lá naquela mesinha, a gente conversa. Laine, o que você tem de projeto? Onde o que eu posso estar trazendo? Posso estar trazendo alguém para a gente marcar uma visita. O prédio é projetado para vocês. Amandinha, um abraço. Vamos seguir nas parcerias, sim, com certeza. Vanessa também, João, obrigada pela presença. E é isso aí, Jailson. Muito obrigada de coração mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Carlos Pontes também. Não esqueci, não faz ele menos importante. Meu querido amigo Carlos Pontes também. Socorro Brasiliense. São pessoas também que agregam muito, que sempre me visitam, sempre estão lá trocando experiências, sempre me presenteiam com livros. Olha lá, você conhece tal autor? Gente, isso para mim, que estou trabalhando ali na ponta, é um ganho. Vocês têm meu WhatsApp, tem um WhatsAppzinho de literatura, precisar trocar uma ideia, estou super à disposição. Muitíssimo obrigado, Laiane, pela entrevista. A todos que nos acompanham, muitíssimo obrigado. Na próxima sexta-feira estaremos de volta com um novo entrevistado.
De já, Laiane, muitíssimo obrigado. A gente sabe, você sabe que com o Piragui e conosco você sempre pode contar. Ah, vocês moram em meu coração, Ave Maria. Então, boa noite, até a Boa próxima. noite, querido. Um Estamos abraço em aqui todos, gente. com todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.